Olá, segunda-feira, dia 11 de maio, Positividade em Foco, começando mais uma semaninha. Essa semaninha tá bem especial. Temos os 5 convidados normais da segunda a sexta, mas temos uma live brinde especial demais no sábado. Uma convidada que eu queria muito chamar e que ela pode aos sábados, então a gente fez uma live extra no sábado. Então esse sábado também vai ter live, vai ser às 11 horas da manhã e vai ser muito especial. Então essa semana são 6 convidados. A minha convidada de hoje é... Oi, Mário, tudo bom? Ari, Luiz, beijos em todos. Sejam muito bem-vindos. Minha convidada de hoje é a Camila Firmiano. Ela é Master Coach Trainer e o nicho dela é de alta performance. Então, ela atende profissionais e líderes para trabalhar essa alta performance. E a gente vai falar sobre esse assunto hoje, para saber se é possível realmente manter essa alta performance numa quarentena, num momento inusitado desses, né? Então, já vou chamar ela aqui. Boa noite, Luiz. Olá! Olá! Tudo bem, Claudinha? Tudo bom, meu amor? Como você está? Que saudade! Saudade imensa e melhor agora com você e na companhia dessa galera aí que te segue. Que bom que a gente está junto hoje aqui. Estou muito feliz, viu? Muito bom, muito bom. Eu estava aqui falando que o Positividade em Foco essa semana vão ser 6 convidados, porque uma convidada que você conhece, a Jo, eu estava querendo trazer ela, mas ela não pode durante a semana que ela está trabalhando, né, lá no IBC. Então ela vem ao sábado, e aí, então essa semana são 6 lives, 6 convidados super especiais, cada um de uma área diferente, para a gente poder realmente bater um papo descontraído, falar um pouquinho sobre esse momento inusitado, sobre como é que está sendo, né, para o nosso dia a dia, nossa rotina. E aí, eu estava falando aqui de você, né, que você é Master Coach Trainer, fizemos o Master Trainer juntos, fez um ano já Isso. agora, né, no início de maio. Que Fizemos experiência aniversário top, de formação. né, experiência top, e que você trabalha com um nicho de alta performance, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre você, sobre o seu trabalho, sobre como é que está sendo essa quarentena doida aí em relação a pessoal mesmo, profissional, né? Sei que você é mãe também, então é um desafio extra, né? E, aliás, aproveitando, Feliz Dia das Mães, já falamos ontem sobre isso, mas Feliz Dia das Mães ao vivo. Obrigada, Claudinha, obrigada. Realmente, tem sido um momento bem diferente, sabe, para mim. O meu Uhum. trabalho sempre foi, Claudinha, muito voltado para os empresários, para os empreendedores, né? A minha vida, antes das minhas formações na área de desenvolvimento humano, foi no comércio, foi com lojistas, foi no comercial, foi em vendas, né? E principalmente no relacionamento humano, no treinamento de equipes de vendas. Então, esse já é o meu, as pessoas já me conhecem, né, por esse trabalho. E com as formações, com toda essa descoberta que eu fiz na minha vida, da minha missão, eu tenho me aprofundado nisso, em ajudar, em apoiar pessoas que querem se desenvolver, seja na vida pessoal ou profissional, mas principalmente que elas busquem uma performance melhor. E um detalhe muito importante, Claudinha, é que elas consigam encaixar a vida pessoal e a vida profissional. Então, o meu principal objetivo é orientar as pessoas a fazer esse encaixe perfeito e que é possível, que muitas pessoas se perguntam. É possível. Tem gente que se pergunta, acho que não dá, será que dá? Dá sim, é possível sim encaixar. E é essa a minha maior satisfação, né? Quando eu vejo pessoas que, assim como eu, lá atrás eu só trabalhava, minha vida era trabalhar, mesmo depois de casada, eu trazia muito trabalho no final de semana, mas eu comecei a entender, né, que isso era uma espécie de fuga para mim também, para não olhar para outras coisas pessoais, né? Mas esse movimento e tudo isso que está acontecendo, Claudinha, para mim tem sido assim muito, muito profundo, de muita reflexão, de muito aprendizado. Eu acho que é um momento que a gente está entendendo muitas coisas sobre nós mesmos, principalmente, e sobre o outro, né? Então eu tenho atendido assim muitos empresários, muitas empresas
Claro que com 1 milhão de preocupações, né? É real economicamente, financeiramente falando, né? Inclusive de se adequar, né? Dos laços que se criaram entre colaboradores e de repente você tem que afastar um. Às vezes tem uma equipe que está assim, mega encaixada, funcionando aí. Tudo isso, né, mexe na engrenagem. Então, eu acho que é um momento assim que eu tenho me conhecido muito. Olha, tem alguém passeando por aí, né? Sempre. Tem sempre dois aqui no momento. Uma estava dormindo, acordou. O outro tá... Eu tô conseguindo manter afastado. Tá tudo certo. Se eles quiserem fazer parte, né? Faz parte, exatamente. Por isso chama live, né, Claudinha? Vida real. Vida real e, Mas e live, home office, então, mais real ainda, né? Gente, eu escolhi esse não é fácil, né, Claudinha? Ah. Não é fácil, né, a rotina da nossa casa com o trabalho, tudo misturado, né? Eu com filho pequeno, então é um desafio bem grande, mas está sendo... Tá sendo, sim, evolutivo. Se adaptar, né, cara? Você estava falando, né, da questão de uma coisa que já está formada, né, das empresas, das equipes, e de repente vem essa situação, e aí vem a crise, aí tem que desligar alguém, aí tem que reformular a equipe, e dá aquela sensação de não sei o que vai acontecer, né? A gente fica perdido, né? Parece que tá sem chão mesmo, né? E é normal, eu tenho recebido, essa semana que passou, eu recebi de 3 pessoas mensagem me pedindo ajuda para divulgar o currículo, porque tinham sido afastados da empresa, demitidos. Depois, e aí o discurso é aquele mesmo de decepção, né? Poxa, dei meu sangue durante 10 anos na empresa e agora eles me mandam embora. Né? Então, é o olhar seu, né? Então, eu tenho falado aqui, né? A quarentena, esse momento todo, é realmente muito individual, né? Só estamos relembrando que somos indivíduos e que temos que lidar com a nosso né? Para o todo estar andando, né? E a gente não costuma olhar para o nosso né, cara? Porque a gente chega do trabalho, já faz as coisas rápido, não sei o que lá, dorme, acorda, vai para o trabalho. Então a gente não olha, né? Nem para o nosso nem para quem está convivendo com a gente, né? Então eu acho que esse momento é inusitado, diferente, e eu estou levando para o positivo. Eu sinceramente acredito que existem realmente os tsunamis, né? Quando acontecem os tsunamis é horrível, é realmente catastrófico, mas nós temos a capacidade de nos readaptar, de nos reinventar, né? Então, eu acho que nesse momento eu não consigo trabalhar o dia inteiro como eu estava trabalhando, porque eu já me percebo com outras energias que não são minhas. Então, eu já me percebo tendo que fazer um esforço maior para um diálogo mental interno meu, para eu continuar, né, na alta performance, né, dando a minha melhor versão todo dia, né? Mas é difícil, né? É bem complicado. E eu tô só com os meus gatos. Eu não tenho outras pessoas convivendo comigo. Eu não sei se isso é mais fácil ou mais difícil, né? Não faço a menor ideia. Então, hoje eu estava conversando até, Claudinha, com uma pessoa que eu tenho um carinho, assim, um respeito enorme, é um grande mentor para mim, e a gente estava falando como esse momento diferente nos está trazendo à tona quem nós verdadeiramente somos, né? E é uma forma também da gente conhecer as pessoas, né, Claudinha? É engraçado que, como ele falou hoje, ele falou, nossa, Camila, às vezes a gente, sei lá, tem tantos projetos e a gente pensa num profissional, pensa em outro, né? Ele estava querendo me dizer assim, que ele estava bolando um projeto e ele pensou em alguns profissionais e acabou esquecendo de outros, né? Aí eu falei para ele, olha que interessante, eu hoje, Camila, tenho feito um olhar para mim, sabe? Não buscando a culpa do outro. Ah, você, por exemplo, né? Se fosse no meu caso, ele tivesse me esquecido desse projeto. Nossa, o fulano nem lembrou de mim, me esqueceu, me deixou de lado, não me tratou como deveria, enfim. Hoje eu tenho buscado muito, Claudinha, esse olhar assim, o que é que eu
como profissional, ou como pessoa, não fiz para que ele lembrasse de mim ou me valorizasse como eu gostaria, sabe? Então, eu vejo assim que é sobre nós, não é sobre o outro, sabe? É um movimento que não é assim, não é tão simples, mas que a gente precisa buscar, como você falou, né? É estar ali em constante vigilância e cuidando da nossa mente, do nosso espiritual também, né? E interessante você falar isso. Hoje eu comecei um curso gratuito do Shirzad Chamine, que é o autor do Inteligência Positiva. Nossa, e foi só uma reunião via Zoom com os alunos para tirar dúvida depois de uma aula que ele passou no fim de semana, né? E as dúvidas eram todas, acho que a maior parte do público dele são coaches, né? Ele vendeu realmente para coaches, para trabalhar a inteligência positiva dentro da profissão, não só individual, mas com os clientes e as empresas. Mas as dúvidas eram todas sobre os sabotadores e os clientes, os sabotadores e o outro, e o outro, e o outro. E aí ele teve um momento que ele falou assim, calma, esse primeiro momento do curso não é sobre o outro, é sobre você. É para você ter um olhar sobre você, né? Para você entender o que eu estou passando aqui no curso, mas olhar para você. Né? Então, eu acho que isso é fundamental e eu acho que isso é importantíssimo, né? Eu estava falando outro dia que eu comecei o meu autoconhecimento há pouquíssimo tempo, em 2012. E o que me fez querer me conhecer foi um divórcio. Então, imagina, né? Um divórcio me fez querer entender, nossa, por que eu sou tão ruim como mulher, como esposa? E aí eu fui entender outras milhões de coisas que nem isso, sabe? Nem era esse ponto, na verdade, a questão, né? E isso tem o quê? 8 anos. E eu tenho 42 anos, então não tem nem 10 anos da minha vida que eu comecei a me conhecer, né? Então, que coisa, né? E eu me lembro que assim que eu comecei a fazer home office, eu faço home office desde 2014, eu sentia, sabe o quê? Muita falta do burburinho do escritório. Então, era uma questão, assim, insuportável trabalhar no silêncio, mas não era o burburinho que estava me incomodando, né? Era uma questão minha, né? Dentro, meus buraquinhos sendo preenchidos, né? E aí, o que eu fiz? Eu liguei a televisão e passei a trabalhar com televisão ligada para poder ter esse burburinho. Ao ponto que eu fui lidando comigo mesmo, até sem perceber ou percebendo. E aí hoje eu não trabalho mais com televisão ligada, sabe? Eu consigo acordar, ter uma rotina, ter a minha autorresponsabilidade de, né, manter a minha auto-performance, né? A questão que a gente fala muito, né, de ser líder de você mesmo, né? E funcionar o que eu tenho que funcionar dentro da minha rotina de trabalho, né? Então é muito interessante isso, né? A gente sempre tem esse hábito. E aí não vou chamar de errado, né, ou de ruim, mas é um hábito que deveria vir como um segundo momento, né, de olhar para o outro em vez de olhar para você, né. Gostei muito do que você falou. Eu acho que me vem muito, sabe? Principalmente nesses momentos onde se mexeu com todas as estruturas, né? De família, emocional, financeiro, liberdade, né? A gente foi tolhido, muitas pessoas, isso mexeu muito, né? Muito. Então, assim, eu vejo que como ser humano, na nossa matriz mais primitiva, digamos assim, a gente tem a tendência a, muitas vezes, até culpar o outro, né? A culpa foi do outro, né? E assim, é um jogo que é o inverso, né? Quanto mais a gente olha pra gente, mais a gente se entende, a gente se resolve. Então, é como você falou, né, Claudinha? Eu também, meu primeiro processo de coaching, que eu fui coach, eu fui cliente, né, foi em 2011. E aí, em 2013, eu fiz um outro processo. E, assim, é muito recente se a gente for pensar, né? Às vezes as pessoas querem, assim, em um mês ou em um ano. Claro. E isso é uma jornada. Isso é uma jornada, assim, que é para sempre, né? Cada fase a gente está diferente. Quando eu me tornei mãe, nossa, ontem para mim eu até postei que foi sempre o Dia das Mães para mim é um momento muito reflexivo, muito, porque foi uma virada na minha vida, assim, Claudinha, que eu tive que rever tudo, tudo, o meu trabalho, as minhas prioridades, os meus valores, e dizer assim, foi super fácil, foi tranquilo.
Não, foi super desafiador. Teve dias de choro, teve dias muito cinzentos, teve dias de eu, né, falar assim, nossa, para onde eu vou? Como eu faço, né? E eu tive muito apoio, assim, sabe, da minha família. Eu tive a minha mãe junto comigo. Meu marido foi super pai desde o primeiro suspiro, assim, do nosso filho. Então, eu fico imaginando que outras mulheres às vezes também não têm essa condição, né? E ainda assim foi desafiador, né? Então imagine. É. Mas A minha mãe é isso. Agora... Falando em mãe, a minha mãe entrando aí. Oi, mãe, um beijo. Ontem eu tava refletindo, né? Ó, o Pudim quer porque quer vir dar um oi pra você, Camila. Oi, Jim. Tudo é porque ele sabe que eu gosto de gato. O Pudim não tem como. Ontem eu tava refletindo, né, sobre essa questão do Dia da Mãe, né, de como são múltiplos significados, né, múltiplos sentimentos, né, porque a minha mãe é uma pessoa maravilhosa para mim, com todas as coisas diferentes que a gente tem, as opiniões diferentes, briga de vez em quando sai, mas é uma mãe maravilhosa para mim. Como é que eu vou desejar feliz Dia das Mães para alguém que não teve uma mãe? Para alguém que teve uma mãe que foi uma mãe bem ruim, né? Então, assim, e quais são os motivos para as mães serem mães diferentes, né? São N, né? E aí a gente traz isso para o profissional, né? Para o seu individual, para o seu lado pessoal. Cada um tem os seus motivos para agir da maneira que age, né? Então eu fiquei pensando muito nisso, né? De desejar um feliz dia, na verdade, no sentido de que você ganhou a sua vida, né? E aí agradeça pela sua vida, né? E reflita sobre a sua vida, né? E é isso, a gente tem que não querer mudar, né, a mãe que a gente teve, o que a gente tem, mas entender quem ela é, quem ela não é, entender as dificuldades, né? Assim, você nunca sabe o que o seu filho está absorvendo do seu movimento em casa, né? Do que está acontecendo à sua volta. E você teve toda a ajuda, né? E minha mãe teve gêmeos, né? Eu e meu irmão somos gêmeos. Então eram dois de uma vez, né? A baixinha, que ela tem a sua altura também. Deu conta, sabe? Eu acho, assim, sabe, Claudinha, que quando a gente se vê, e não só, assim, para a gente não falar só das mães, né? Mas eu acho que em toda situação adversa, que exige mais da gente, a gente se torna assim, a gente encontra uma força tão forte, uma coisa tão que assim, meio que vem, sabe? Então, eu brincava, eu sempre falava que eu queria ter gêmeos. Olha. E aí o meu médico falava assim, você não tem nenhum, né? Por isso que você fala que você quer gêmeos. E hoje eu falo, nossa, doutor, que doida, né? Que eu tava naquele momento. Mas olha só, como de repente quem tem trigêmeos e quem, enfim, a gente sabe dos desafios de quem muitas vezes adota, né? Um filho, recebe um filho de coração. E a gente fala, olha, tem as mães de gatos e de cachorros que são mães também, que cuidam, né? A gente pode ser mãe, tem N tipos de mães, né? Mas eu quero dizer assim que talvez nessas situações que a gente nunca viveu ou que são muito diferentes, elas acabam obrigando a gente, literalmente, a se melhorar, né? A fazer coisas que a gente nunca imaginou que a gente daria conta de fazer. Eu imagino a sua mãe com dois, quer dizer, não sei se eu imagino com dois ao mesmo tempo, deve ser desafiador. O engraçado é que ela ouvia muito quando estava grávida, as pessoas, né, julgando ela, né? Me julgando assim, ih, tá ferrada. Porque quando um chora, o outro berra. Porque não sei o quê, não sei o quê. E assim, se você for ficar ouvindo isso, né, você vai criar um pânico, né? Você vai criar uma ansiedade tão grande, né? E de já pensar, ai meu Deus, meu filho não pode chorar porque o outro vai berrar. É verdade, né? Aquela lenda. Então você realmente tem que dar uma abstraída, né? E aí trazendo isso para uma metáfora de hoje, né, da pandemia, né, a gente tem que dar um jeito de entender qual é o nosso limite para ouvir tudo que está acontecendo, né, porque como é que vai entrar isso dentro da sua energia, né, do seu dia a dia, da sua casa, né. Eu já falei aqui algumas vezes, eu percebo meus gatos diferentes quando acontecem panelaços mais violentos aqui
de xingamento na rua, porque tá uma bipolaridade. Então, um xinga, o outro berra. E isso é muito ruim, né? Por mais que eu não faça esse movimento, mas a energia acaba entrando. E eu percebo eles mais ranzinzas, sabe? Então, assim, é muito interessante também, não só olhar para você nesse momento, mas o que está acontecendo à sua volta, né? Porque aí você pode tomar uma iniciativa, né? Ou de, sei lá, fazer uma meditação extra, né? Ou fechar a janela. Eu passei a fechar mais a janela para entrar menos barulho. Então, sei lá, né? Algumas coisas você pode observar para fazer um melhor ambiente nesse home office louco, né? E tem uma questão que também que eu estava vendo assim, tem um monte de live de artistas, né? Várias mansões, sítios, fazendas. Nossa, que incrível fazer live e ficar em casa assim, né? Quais são as estruturas das pessoas, né? Às vezes você não tem até. Se você e seu marido trabalham, que bom que talvez vocês tenham um computador para cada um, mas tem lugares que não tem, né? Então, assim, a questão das equipes, aí voltando no lado profissional, né? E enxergar também o que cada membro da sua equipe nesse momento tem em casa para poder realmente trabalhar, produzir, né? E assim, Claudinha, a gente sabe que quando a gente fala de alta performance, as pessoas tendem a achar que é algo assim muito surreal, né? Algo tão, eu não consigo, eu não posso, eu não dou conta. E na verdade, a alta performance é muito simples, né? É você usar de verdade todo o seu poder, todo o seu potencial. Então, para quem está assistindo a gente, eu já quero deixar uma perguntinha assim reflexiva. Para a gente pensar assim, nesse período, né, de pandemia, enfim, de toda essa mudança que aconteceu no mundo, dentro da sua casa, dentro do seu trabalho, quanto de 0 a 10, que nota que você daria para a sua performance, né? Se você está conseguindo executar as coisas que você gostaria, que você deseja, e aí assim, você pode olhar para a tua vida pessoal, puxa, eu quero me alimentar bem, eu quero continuar fazendo algum tipo de exercício, e você pode olhar para a sua vida profissional também. Eu quero conseguir entregar mais ou melhor, com mais excelência, com mais qualidade, eu quero me aprofundar em novos projetos. Então, realmente, de 0 a 10, nesse momento, que nota você dá para o quanto você está colocando do seu potencial em prática? Quanto do seu poder você realmente está usando? Porque às vezes a gente tem muito potencial, né? E eu falo assim, que é uma frase triste, quando a pessoa chega assim para você, olha, eu vejo que você tem muito potencial, mas isso significa que o teu potencial está guardado e que você não está usando, né? Então, que a gente possa realmente, nesse momento, Claudinha, fazer todas essas reflexões que a gente já está falando aqui, de olhar para si, de se entender, de conhecer as pessoas que estão em volta de você, de tentar encaixar tudo isso que mudou, né? Tinha muitas pessoas que estavam acostumadas a ficar o dia inteiro fora de casa. Sim. E, de repente, home office. Não, com o filho gritando. Filho, cachorro, periquito, papagaio, casa, compras e essa coisa louca de ter que desinfetar tudo ao mesmo tempo, né? Nossa, pelo amor de Deus, às vezes você fica sufocado, né? Você sabe, Claudinha, que até na próxima quinta-feira eu vou ter uma reunião VIP para mulheres que queiram saber como encaixar essas atividades, todas essas atividades no seu dia, ter um dia um pouco mais leve, porque isso é realmente uma grande preocupação das mulheres, principalmente nesse momento, né? A gente assumiu, assim, todos os papéis simultaneamente. Como você falou, tem que higienizar todas as compras de uma forma muito mais intensa. Tem que ser professora, porque a gente está com os filhos em casa e está tudo online. O meu de 3 aninhos não tem como assistir a aula sem eu estar ali junto, né? É muito pequeno. Quem tem maiores tem que fazer tarefa com os filhos. Ou seja, tudo que era feito lá fora agora está sendo feito dentro de casa.
Sim. E tá, como não enlouquecer e arrancar os cabelos no final do dia, né? Porque Exatamente. de fato, assim, tem sido uma jornada bem interessante para mim. Eu encontrei aí algumas formas que eu quero compartilhar com essas pessoas que estejam passando pelo que eu passei, né? Eu, de repente, me vi com marido, filho, cozinha, roupa. Eu tinha uma pessoa que me apoiava nessas questões domésticas e a gente, né, em função de tudo isso, ficamos só nós em casa, né? Então foi um desafio, mas foi muito legal, sabe? A gente se descobriu como família também. Tem muita coisa legal pra gente. Como você falou, né, Claudinha? A gente tem que escolher essa positividade, escolher Sim. que, puxa, dá para encontrar muita coisa boa. A gente fez horta em casa, a gente Ah, cuidou que das legal. plantas. Ver meu filho de 3 aninhos ali plantando uma mudinha, são coisas tão simples, mas que fazem toda a diferença, sabe? A gente E via às assim, vezes no seu a- dia a dia anterior, né, na normalidade anterior, você não tem tempo, né? Porque aquela não, rotina louca, e eu acho que o sair na rua traz também uma outra energia, né? Que você pega engarrafamento, você tem que, né, lidar com as questões de rua, né? E aí você chega em casa mais exausto, né? Então, eu até falei aqui, quem não tem, quem está fazendo home office e está trabalhando da mesma forma como antigamente, no mínimo ganhou o tempo extra do ir e vir. Então, que esse tempo extra, vocês aí no Rio, né, tem muito trânsito, né? Aqui em Foz não nossa, é muito, mas para vocês isso é uma coisa que faz muita diferença, né? muita Imagina? diferença. Às vezes você pega o metrô lotado e não é só o tempo, né? É o metrô lotado e aí é o calor, né? E aí, enfim, são várias coisinhas que vão somando e vão gastando a sua energia. Aí você chega no trabalho já cansado, né? E assim, eu tô falando num geral da população que não tem carro, né? Que depende de transporte público. E até quem tem carro, às vezes não tem como ir de carro porque não tem como chegar, estacionar, é caríssimo. Então, enfim, né? As questões do ir e vir que fazem toda uma questão já mental de energia, né? Aí tem, perdeu o ônibus, perdeu o metrô, vai chegar atrasado, tem que sair mais cedo. Enfim, milhões de confusões que esse tempo antes que a gente gastava, e gastava mesmo, que é gasto de energia, né? Vamos falar de gasto de energia, então. É, não tem mais. Então, você pode continuar na sua rotina de trabalho, claro, gente, cada um na sua individualidade dentro do seu lar, com as pessoas que estão convivendo, com a rotina nova, mas pensar que pelo menos você ganhou o ir e o vir do trabalho. Então, que você pode tentar de manhã fazer uma coisa mais saudável, né? Em família, ficar com o filho um pouquinho, né? De noite, fazer um jantar com a esposa, com o marido, enfim, fazer coisas diferentes, né? Eu adorei saber que você fez uma hortinha em casa. Então, a gente tem um quintal bem grande e a gente já tem várias frutas, enfim, a gente tinha horta, mas aí assim, né? O que você falou, a correria, não dava tempo de cuidar direito, teve uma leva assim de safra, vamos dizer assim, da nossa horta e depois meio que a gente abandonou, deixou só os temperos. E hoje, assim, a couve que a gente faz, o suco verde, é da nossa horta, o limão é do pé de limão aqui. Então, isso assim, eu vou dizer assim, eu não quero voltar para a rotina que a gente tinha antes. Eu, de fato, falei que muito do meu home office eu quero continuar, independente das coisas irem se retomando, né, as atividades irem se retomando. Eu acho assim, Claudinha, que a gente ganhou Qualidade. muita qualidade, isso mesmo, sabe? Eu tô aqui, mas nossa, eu não gastei tempo de ir, vim, semáforo que abriu, fechou, alguém que me fechou no trânsito, né? Então eu acho que vai ser um ganho. Eu acho que tudo isso, de alguma forma, para nós, como pessoa, como profissional, basta a gente querer olhar isso, né? Basta a É, gente querer olhar sobre esse prisma, né? E não focar no que a gente não está podendo fazer, que aí a gente fica meio frustrado e não vai levar a gente a lugar nenhum, né? uma coisa que outro dia eu falei aqui, até pelo lado financeiro, que veio um amigo meu, o Leonardo Rocha, não sei se você conhece. Talvez não, porque ele não Sim, acho o que ele Léo.
São Paulo. E ele falou uma coisa muito importante assim, na crise financeira, que na verdade abrange qualquer tipo de crise, né? O primeiro fato é você aceitar o que está acontecendo com você, né? E aceitar significa todos os aspectos, né? A sua realidade como um todo. Porque aí quando você aceita, né? E aí ele falou só do dinheiro, mas expandindo isso para tudo que a gente está vivendo, né? A gente tem que aceitar realmente tudo que está acontecendo. Porque aí você vai já deixar de gastar aquele tempo no brigar contra os, né? E discutir que não é isso e que não, que não. Então, essa parte da negação do que está acontecendo, deixar de ter essa parte já é um grande passo para a gente, tá bom, ok, entendi o que está acontecendo, não gostei, não é legal, tá ruim, mas o que agora, então, eu posso fazer? Né? E aí focar na solução, né, cara? Porque a gente fica... normal do ser humano, né? A gente perde muito tempo na fase da negação, né? Na fase de achar que se eu negar que não está acontecendo, eu vou conseguir evitar, né? E não tem como evitar, né? Eu me lembro muito, eu já fiz essa analogia aqui. Em 2014 eu tive um acidente dentro de um curso, enfim, e eu fraturei meu pé e eu tive que operar meu pé. E eu estava na transição na minha antiga carreira para trabalhar com coaching, só que eu ainda tinha mais um tempo que eu queria me dedicar à antiga para juntar a grana e poder fazer a transição com calma. Só que não rolou. Eu tive um acidente, tive que operar o pé. Eu trabalhava com eventos. Quem faz eventos não pode fazer eventos sem andar, né? Sem pisar. E eu fiquei exatos 2 meses sem poder pisar no chão. E eu me lembro que, assim, no hospital, quando o médico falou que eu ia ter que fazer uma cirurgia, eu berrei muito com o médico. Eu me lembro dessa cena, de negar, de falar, eu não vou operar o pé, eu não vou operar o pé, eu não vou fazer uma cirurgia. E assim, passou pela minha cabeça o quê? Eu tinha medo de ficar em hospital, sangue, agulha e tal, esse medo foi curado, né? Com a experiência. E 2, me passou toda a parte da minha cabeça que era o trabalho, a profissão, o dinheiro, sabe? Todas as inseguranças que a gente tem foram ali colocadas na prática, né? E eu me lembro muito de eu brigar com o médico, sabe? De eu realmente falar, eu não vou fazer uma cirurgia, eu não vou. Imagina, não era um dedo quebrado, era um pé, né? Então, ou você faz ou você fica sem andar, né? Então, assim, existe essa questão, e aí eu acho que faz parte da gente, né? De realmente negar aquilo e tentar lutar para, tipo, vai acontecer um milagre e tudo que tá acontecendo é mentira, e vai voltar atrás e não vou ter que operar, sabe? E aí, quando eu aceitei aquilo, nossa, foi muito melhor, sabe? Eu tinha dias ruins, porque eu tinha dias de dor, minha mãe e meu pai me aturaram 4 meses, mas eu me lembro muito do meu médico falar, você vai se recuperar em 6 meses no mínimo. E eu falei, não vou mesmo. Quando ele me liberar para... E aí veio a minha alta performance, né? De fazer o certinho, né? E aí, assim que ele me liberou para pisar no chão, eu dei um jeito de continuar todo dia, e catei uma piscina numa academia na rua dos meus pais, que fechava na hora do almoço, para almoço, e eu falei, eu preciso ficar na piscina esse horário de intervalo para caminhar. E aí eles, tá. E aí eu me matriculei só para caminhar, e ficava lá. A minha fisioterapeuta foi lá para me passar os exercícios, mas era eu e o salva-vidas, e eu fazendo exercício de caminhada, e ele pensando, ela é louca, né? Mas foi o meu meio de falar, eu não vou ficar mais 4 meses para reaprender a andar e recuperar os movimentos. Não, eu sou capaz de diminuir esse tempo, mas fazendo tudo direitinho, sabe? E foi o que aconteceu. Eu fiquei mais 2 meses para voltar para casa. Então, a questão da negação, tipo, eu não vou operar. Imagina, né? O outro quando eu aceitei, eu falei, ok, vamos enfrentar então o dia a dia. E o enfrentar tinha dias ruins e tinha dias bons. Mas depois que eu comecei a reaprender a andar, os dias eram bons porque eu estava já naquela luta do
conquistar a minha independência física, né? Então, essa analogia que eu fiz outro dia foi uma quarentena em 2014, que foram 4 meses presa, né, com o carinho dos meus pais, com pessoas me visitando, mas eu não tinha a parte física, e agora eu não posso ver ninguém, mas a minha parte física está 100%, sabe? Então, o que eu posso trazer dessa experiência para essa agora e usar a minha melhor versão para realmente continuar fazendo o que eu posso, né? O meu dia a dia, né? E sabe que quando você traz a tua história, Claudinha, me vem muito assim, né? O quanto você teve um propósito, né? Primeiro de tudo, você teve um propósito. Eu quero ficar boa em menos tempo. E eu vou fazer o que tem que ser feito para isso. Né? Então, você teve um propósito, teve conhecimento, teve profissionais aí que te apoiaram, né? Ou seja, você não estava fazendo uma coisa aleatória. E você teve muito foco e muita disciplina, né? Que eu acho que isso é um grande ponto para a gente olhar para a nossa performance, porque às vezes as pessoas performam muito bem uma semana, um dia, um mês do ano, né? E quando a gente faz E assim, às vezes, sabe, Claudinha, performance, quando a gente fala, as pessoas falam assim, nossa, mas eu tenho que trabalhar muito, né? Eu tenho que fazer muita coisa. E não é isso, não se trata disso, né? Se trata de usar isso que você acabou de falar. Ter um propósito, ter o conhecimento, habilidade para fazer isso, ou contratar alguém, ou enfim, buscar esse conhecimento, e sim ter foco e ter disciplina, porque é isso que vai te fazer performar, e cada vez você vai melhorar mais e você vai performar mais, né? E tem várias coisas que ajudam a gente, gestão do tempo, organização, tem vários pontos aí para a gente trabalhar, né? E eu acho que todo esse movimento mexeu com a gente, porque a gente estava acostumado na correria, na correria, na correria. Agora, opa, peraí, o que vocês queriam? Vocês queriam menos correria? Então tá, agora tem menos correria. O que você vai fazer com essa menos correria? Né? E assim, eu, Claudinha, nunca, eu acho que eu venho assim de uns 3 anos assim numa pegada de estudar muito, mas eu confesso que os últimos 60 dias para mim tem sido assim de tanto aprendizado, de mergulhar mesmo, porque eu falei, bom, eu posso escolher, né, ficar aqui sofrendo, chateada, reclamando, ou eu posso direcionar minha mente para algo que vai me trazer algum benefício para depois. E essa é uma dica que eu tenho dado para as pessoas, Claudinha, algo que tem funcionado para mim, né? Que você leia, de repente, aquele livro que você queria tanto ler e não tinha, às vezes, muito tempo, que você aprenda novas coisas ou se conecte com coisas que você sabia que você deixou para trás, sabe? Se conectar com você, com as suas habilidades. Eu acho que isso é muito importante, inclusive, para quem quer se manter no mercado. É verdade. Porque são esses profissionais que, nessa retomada e nessa volta, e enfim, né, quando as coisas verdadeiramente começarem a fluir, né, porque a gente está sentindo aqui, pelo menos na minha cidade, algumas coisas estão voltando. A gente tem uma cidade bem turística, né? E os pontos turísticos estão ainda fechados, os hotéis estão iniciando uma suave abertura. Hoje saiu um decreto aqui dando algumas diretrizes, mas, por exemplo, eventos para poucas pessoas a partir de agosto. Então, assim, eu acho que essas pessoas que usarem bem esse período, esse tempo, e eu digo bem assim, emocionalmente, mentalmente, tá? E fisicamente também, né? O trio. Mas assim, que a gente esteja com a mente e o nosso emocional preparado, essas pessoas vão ter um espaço no mercado de trabalho mais que as outras, né? Aquelas pessoas que estão mais abaladas, às vezes a gente não consegue nem pensar o que a gente quer. E aí você vai estudar o quê? A Jo escreveu uma frase hoje, gente, quem puder, acessa lá o Instagram da Jo, que a última frase de uma postagem dela foi isso. É uma coisa assim, não vou saber a frase bem certinha, tá? Mas assim, se você não se interessa por algo, nunca vai ser interessante. Nunca vai ser bom. E assim, eu falei, nossa, olha aí, a Claudinha já escreveu aí o Instagram da Jo. Mas assim, para mim caiu muito bem, é isso que eu tenho visto nesse momento. Se eu não me interesso por aquilo, até mesmo por um livro, por um conteúdo, quanta gente dando conteúdo gratuito aqui, né, nas lives ou no Instagram e de várias formas no YouTube, né? Mas, às vezes, as pessoas entram lá para reclamar, para falar coisas, enfim, que não tem nada a ver. E aí eu fico pensando,
fico pensando, nossa, gente, né? Nós mesmos, né? Eu tenho acompanhado algumas aulas, enfim, coisas que a gente já viu, que a gente já sabe, coisa que a gente já leu, que a gente já tá careca de saber. Mas é tão bom, e às vezes, assim, é um cliquezinho que faz diferente agora, nesse momento, então... Vai interpretar de outra maneira, né? Porque você evoluiu desde quando você aprendeu, né? Eu acho que, engraçado você falar isso, do estudar, né? Eu tive um estagiário que quando ele se formou na faculdade, eu efetivei ele, aí ele falou assim, graças a Deus, chefinha, porque aí agora eu não vou ter nunca mais que estudar. Eu falei, você tá muito enganado. Oi? Você vai estudar todos os dias. E trabalhando aqui comigo, eu vou te passar projetos e trabalhos que cada um é um estudo diferente, né? Então, o que é estudar para você? É ter que pegar um livro e fazer um curso? Todo dia é um estudo, né? Então, é esse olhar do ter interesse é fenomenal. Tem uma outra frase que eu vi outro dia, e aí eu não vou saber dizer onde foi, mas fez muito sentido. Ah, acho que foi alguma coisa do Bert Hellinger que eu estava vendo, sobre constelação, que era: você está onde você se coloca. Nossa. Então, onde é que você está? É isso aí. É a gente que permite tudo, né, Claudinha? Mas eu entendo, e a Verônica escreveu aqui, olha, sabendo o nosso propósito é divino. É verdade, quando a gente se conecta com o nosso propósito, Sim. Parece uma coisa tão... É uma força tão maior, tão gigante, que tem desafios, tem aprendizado, tem obstáculo, tem dificuldade, é normal, né? Mas assim, a gente se torna tão imparável, a gente se torna tão... É uma sensação assim de realmente, de superação a cada dia, como você falou. Cada cliente, cada empresa, cada momento, cada situação é único, então não existe, né, parar de estudar. A gente tem que estar se estudando o tempo inteiro, né? Eu acho que a questão do propósito, né, de descobrir o propósito, trabalhar com o seu propósito, é tipo um alívio de meio caminho andado, né? Tipo, agora é só ir se doando mais para aquilo que você já sabe que é a sua missão, né? Eu vejo isso, porque realmente a minha carreira anterior, que era de eventos e do mercado editorial, livros e tal, gente, eu achava que eu era feliz e eu não era, sabe? E aí quando eu descobri o que eu realmente queria fazer, eu falo, gente, que maravilhoso, é isso. E aí já e às vezes assim, né, Claudinha, às vezes tudo que a gente fez antes nos fez feliz daquele jeito, naquele tempo, e estava nos preparando para esses momentos agora, né? Eu vejo muito isso, assim, às vezes a gente não entende algumas situações que a gente passa, alguns desafios mesmo que se apresentam para a gente, né? E a gente fala assim, que vontade de... Às vezes dá vontade, né? Você fala assim, não, peraí, será que é isso mesmo? A gente se pergunta. Mas é interessante que quando a gente encontra o nosso propósito, você sabe que aquele desafio, ele nada mais é do que mais um nível que você está subindo, mais um degrauzinho, né? Mais um pouquinho. E é interessante isso. Eu acho que esse momento todo que a gente está vivendo, e olha só que interessante, eu não fazia vídeos, eu não fazia lives, e esse momento apareceu, sério. As pessoas começaram a me convidar, e eu também comecei a convidar pessoas, eu comecei a gostar. E assim, tá sendo uma delícia, eu tô aprendendo muito. Eu acho que, por exemplo, eu e você aí no Rio de Janeiro, eu aqui em Foz do Iguaçu, não sei se não fosse a pandemia, será que a gente estaria fazendo uma live juntas hoje, Claudinha? Não sei. Talvez não hoje, né? Talvez mais pra frente, numa outra oportunidade, né? Mas é o que você falou, é isso mesmo. Engraçado que você falar isso. Que a gente possa olhar o valor, né, disso. Eu já tinha feito algumas lives, mas foram realmente espaçadas, né? E eu sempre gravei vídeos, né? Toda segunda-feira eu gravava vídeos e postava e mandava e tal. E eu esse ano não tinha gravado vídeo ainda, porque eu estava numa outra pegada. E aí quando começou a pandemia, eu estava lá em São Paulo, junto com a Juju, que entrou aí agora, de anjo na formação de constelação do IBC. E a gente ficou uma semana focada naquela formação. Quando tudo terminou, eu voltei para o Rio, eu falei, gente, o que está acontecendo? E aí eu comecei... Gente, era pra eu estar nessa formação, sabia? Você sabe, né? Que eu tava...
Mas aí eu falei, não vai dar certo, a data, eu não me lembro certinho, mas a data Acho que empacou você em falou alguma coisa. isso. Foi alguma coisa com seu filho, não foi, não? Eu não me lembro agora exatamente, mas eu acho que eu tinha algum outro compromisso e caiu bem naquela semana, então Tá. tive que mudar, mas olha só que engraçado, era para eu estar lá. Era, Mas aí ou eu não. voltei pro Rio e eu falei, gente, o que que tá acontecendo, né? Eu tive a real noção do que estava acontecendo. Me lembro que eu voltei no último dia que podia ter ônibus de um estado para o outro. Então, o meu medo era o ônibus lotado, um. Dois, cancelarem minha passagem. Tigresa, você vai passar? Muito obrigada, minha filha. Pode passar direto. Obrigada. E eles querem passar e passam, tipo, lentamente, né? Tipo, vamos É ficar um mais. desfile, é um desfile. É. E aí eu me lembro de eu chegar e de eu ficar com medo, de eu começar a ler as coisas, de eu chorar muito, e eu falei, não, eu tenho que parar e fazer alguma coisa. Aí eu resolvi fazer as lives. E, gente, é muito legal, porque eu nunca tinha feito live seguida, sabe? Eu falei, não, eu tenho tantas pessoas interessantes e de alto astral na minha rede que a gente tem que usar isso para um positivo, né? E não é que você seja positivo, você não está enxergando o que está acontecendo, né? Ou está 100% bem, né? Ontem eu falei com a minha mãe, eu chorei pra caramba. Eu senti falta do abraço dela, sabe? Do almoço com ela, do cheirinho dela. E chorei pra caramba. Eu falei num texto pra ela, acho que caiu um temporal aqui nos meus olhos agora. Passou. Então foi um dia ruim pra mim, né? Porque meu irmão tá em família com os filhos. Minha mãe tá com meu pai em casa e eu tô aqui sozinha com os meus gatos, né? Eu tô falando com eles, conversando. Ruim vai ser quando eles começarem a responder, né? Ô, Claudinha, mas você sabe que isso que você falou é muito interessante. Que incrível, né? O quanto os contatos que a gente faz, a nossa rede de relacionamento, o nosso networking é importante, né? Nós nos conectamos na formação, depois a gente se reencontrou num momento lá no My Choices, num outro momento, né? Que a gente foi para formações Foi. diferentes, mas a gente estava no mesmo hostel, né? Nossa. E assim, segunda passada eu fiz uma live com o Edinaldo, que foi uma pessoa que eu conheci quando eu fui anjo no DSP com ele, lá em fevereiro de 2019. E assim, quando você é anjo, você está trabalhando pra caramba, você não tem muito tempo para bater papo, Respirar. né? Mas assim, a gente, claro, conhece as pessoas, e eu acho assim que isso é algo que tem muito valor nesse momento, né? A gente se conectar e aproveitar tudo isso que a gente já colheu, né? De eventos que a gente teve, de formações. Então eu estou muito feliz, assim, nossa, as lives têm fluído muito bem, e são todos profissionais, assim, que eu tenho um carinho e eu tenho uma admiração muito grande. Então estar com vocês, partilhar, compartilhar, aprender, para mim isso tem sido uma super escola, eu estou amando. Ai, que bom também. Cada dia é um desafio, né? E acho que flui, né? E sem ter aquela questão de, numa live, né, vender coisas, ditar regras. Não, é um bate-papo, sabe? Uma conversa que flui. Oi, mãe Sandra, lindona. Beijo, mãe. Então, assim, são pessoas que têm esse astral que eu já tenho, né? De não querer botar, tipo, faça isso, faça aquilo, faça. Não, sabe? É fluir mesmo, né? E a gente falar do que está fazendo bem pra gente, né, Claudinha? Porque notícia ruim as pessoas já sabem onde encontrar, né? Coisas assim para pensar negativamente já tá cheia. Então eu acho que esse papel nosso, né, é um tempo que a gente tira que é saudável para nós, enquanto profissionais e pessoas, Sim. e saber assim, que de repente uma pessoa que passou por essa live e teve um pequeno insight, ou teve uma sementinha que ela leva, uma frase, né? Isso já faz a diferença pra gente, né? Eu já vou ficar muito feliz. Então, é isso. É fazer a diferença na vida das pessoas. É sobre isso. É verdade. E assim, as coisas que a pandemia traz pra gente de positivo, né? Por exemplo, a Verônica que tá aqui, uma fofa. Eu conheci agora na pandemia, porque é uma menina que eu fui, a Ana Clara, que passou aqui hoje, que eu fui anjo dela no PSC aqui no Rio, numa formação de coaching aqui no Rio.
sabe que eu sou consteladora familiar. Aí nesse grupo que ela fazia parte, alguém pediu uma consteladora familiar, aí a Ana Clara me indicou, aí a Verônica me mandou mensagem perguntando se podia me incluir no grupo, aí me incluiu, aí a gente conversou, não sei o quê. Já é uma fofa, uma querida, que a pandemia me trouxe, sabe? Então, o que a gente pode olhar realmente, né, do que aconteceu, agradecer todo dia, né, as pequenas coisas que aconteceram, né? E continuar a manter o nosso ritmo dentro da nossa possibilidade, né? Como é que era a sua rotina antes? Como é que tá agora? Então, Claudinha, depois que eu tive o Caio, eu me permiti, não dava assim 100% todos os dias, mas a maioria dos dias eu sempre fiquei com ele de manhã, no período da manhã, fazia o almoço, dava o almoço para ele, isso foi algo que foi muito bom para mim, para eu me descobrir um pouquinho na cozinha e também para ele, né, para o nosso elo, para o nosso relacionamento, para que eu pudesse também estar junto com ele nesse momento de carinho, de alimentação, né? Então, à tarde, aí eu sempre trabalhava, depois do almoço até bem mais tarde, né? Dando treinamentos, palestras, essas coisas acontecem muito à noite. Então, meus horários eram 9, 10 da noite, o horário que eu chegava em casa. E eu, né, chego toda pilhada, né? Eu não Sim. consigo dormir rápido. Então eu fico, quando eu faço evento, quando eu tô em alguma coisa assim, eu geralmente demoro para desacelerar, né? Então eu sempre fui de dormir muito tarde, né? Ontem mesmo, 2 horas da manhã, foi a hora que eu falei, ok, fechei todos os cadernos, os livros, e falei, agora eu vou descansar. Então essa era a minha rotina. E hoje a gente mudou bastante coisas, né? Inclusive, eu percebi a mudança no meu filho. Porque Olha, ele também ia dormir tarde, aí a gente ficava triste, assim, falava, ai, mas não é saudável para ele tinha que dormir um pouquinho mais cedo. E assim, a minha mudança e a mudança do meu marido refletiu nele. Então hoje ele dorme mais cedo, ele tem uma rotina muito mais organizada, né? E de fato, eu assimilei e estou desenvolvendo mais funções, né, em casa. Mas a gente encontrou formas juntos de se organizar. Eu acho que com uma boa comunicação, né? A gente foi aparando as arestas aí do casal e da família para se encaixar. Foi a melhor coisa que a gente fez. Eu acho que a gente, como família, cresceu muito assim nesse período. você falou uma palavra aí que é fundamental, né? Que é a comunicação, né? Porque realmente, gente, a gente é treinado, eu até brinco que a gente é adestrado a não se comunicar, né? A não falar o que está sentindo, ou a só falar que está bem ou que está ruim, né? Bem ou ruim, né? Sem dizer tô triste, tô feliz, né? Sem identificar quais são as emoções. A gente é treinado que não pode chorar, que não pode isso, que não pode aquilo. Então, o falar é muito difícil, né, para muitas pessoas, né? Então, essa questão da comunicação em épocas de quarentena é fundamental, é o essencial. Se não tiver isso com quem está convivendo com você, o navio vai naufragar, né? Porque você realmente, você, Camila, uma pessoa identificando a quarentena e sentindo da sua maneira, né? Seu marido, um outro ser identificando e sentindo da maneira dele. E seu filho, outro ser, identificando e sentindo da maneira dele, né? Da maneira dele. Nem discernimento ele tem direito para explicar para você o que está sentindo, né? Ou para perguntar direito, mãe, o que está acontecendo? Me explica, né? E nós que somos adultos é que temos esse discernimento, mas não sabemos conversar. Então, o que eu tenho falado para algumas pessoas que mandam mensagem faz uma listinha, porque aí também a gente, quando vai falar, tá irritado, joga logo, cospe logo fogo, né? Faz uma listinha do que tá bom, faz uma listinha do que tá ruim, mas o bom e o ruim juntos. E depois olha de novo e vê o que você pode fazer com aquilo. Você pode conversar com o seu companheiro, sua companheira e falar, olha, por que você não quer lavar a louça? Não tô entendendo, sabe? Eu tenho que cozinhar e tenho que lavar a louça. Você não pode lavar a louça? Ou você não pode cozinhar? Porque eu não gosto de fazer as duas coisas, me cansa, também não tô bem agora, né? Então, a comunicação, né? E eu acho que, assim, vai acontecer as duas coisas. Vai ter gente que... Isso aí, Marco, beijo.
Vai ter gente que vai conseguir se comunicar e resolver questões, e como você falou, se encontrar em família e até no relacionamento. E vai ter gente, sim, que vai acabar não conseguindo e vai acabar se separando e vai ser ruim, tal como acontece com qualquer, né, opção, né? Ou é bom ou é ruim. Mas também é interessante você identificar o que é que está acontecendo com você nesse momento e colocar para fora o máximo possível, né? Hoje, por exemplo, eu convidei um amigo meu que ele é personal trainer e ele é nutricionista para fazer uma live comigo no dia 18. E aí ele não me respondia, não me respondia, não me respondia. Eu falei, tá acontecendo alguma coisa? Você quer conversar? Ah, eu não sei se eu quero fazer e tal. Eu falei, não, tudo bem, mas ó, tô aqui pra gente conversar, se precisar de alguma ajuda e tal. Ele, vamos fazer, não tem problema, vamos fazer. E aí, assim, é a comunicação, né? Porque às vezes você pode até ignorar aquela mensagem, não responder, tipo, me deu uma negativa, não quer, não vou insistir, não vou falar, não vou nada, né? Mas o só de se colocar e perguntar, quer conversar? Posso ajudar? O que está acontecendo? Porque está todo mundo acontecendo nessa pandemia e de formas diferentes, né? Eu não sei como é que tá o nosso tempo, Claudinha, mas uma coisa assim que me veio muito e que eu também tenho visto, acompanhado as pessoas, né? Esse momento, muita gente, assim, se voltando apenas para si, né? Sem olhar pelo outro. Esse movimento que você fez de falar assim, opa, peraí, será que tá tudo bem com ele? É se colocar no lugar do outro, né? Ou seja, você ficou curiosa, como a gente fala, né? Em saber o que estava acontecendo e se você podia apoiá-lo em alguma coisa, ao invés de você julgar. Ai, nossa, nem me deu atenção, nem me respondeu. E aí, assim, né? Qual dos dois lobos que eu vou alimentar dentro da minha mente? O lobo do bem ou o lobo que fica curioso e quer saber, quer entender, ou o lobo do mal, que já pensa um milhão de coisas. E o que eu tenho visto, Claudinha, isso não é uma coisa assim muito legal de ver, né? Mas o que eu tenho visto muito são os dois lados, porém muita gente em algum momento, esse lobo julgador que aponta o dedo, você tá errado, você não fez o que tinha que fazer, você isso, você aquilo. Talvez pelo emocional muito aflorado das pessoas, eu presenciei algumas coisas que não são tão legais dentro de empresas, dentro de equipes, sabe? Então, assim, que a gente possa cuidar desses lobinhos, eles existem, né? A nossa luz e a nossa sombra, mas somos duais, mas assim, que a gente possa alimentar esse olhar, né? Do lobo que fica curioso, peraí, não deu certo? Mas por quê? O que aconteceu? Né? E não partir para o julgamento, né? Quando a gente fala de julgamento, quem tem o martelinho do julgamento, no máximo aqui na Terra é o juiz. Então, muitas vezes a gente tira conclusões, a gente não conversa com as pessoas, a gente não fala das nossas dores, né? Olha, eu não fiquei feliz com isso, com aquilo, como que a gente pode ajustar, né? Então, e ao mesmo tempo eu vi muita solidariedade, sabe? A gente está com movimentos aqui na fronteira enormes de alimentação, de doação, porque tem gente passando necessidade. Sim. Então é isso, né? Que a gente possa alimentar esse lobo do bem, esse lobo curioso, que quer se colocar no lugar do outro, né? E não o nosso lobo julgador, que eu acho que ele pode ficar para a gente fazer isso com a gente mesmo, não com o outro, né? Muito bom. E isso já é agir em alta performance, né, cara? Não é nenhum mistério assim, meu Deus, o que é agir com alta performance? Vou ter que virar um Einstein, né? Vou ter que, meu Deus, ficar o dia inteiro no computador. Não é isso, né? É as suas atitudes com tudo, né? Você me perguntou o tempo, a gente tem mais, acho que 1 minutinho e pouco. Eu vou desativar os comentários aqui pra gente fazer uma foto bem bacana. Ah, tá. Você vai fazer aí? Vou fazer. Olha o sorrisão. Maravilha! E aí a gente pode ir encerrando e se despedindo. Se você quiser fazer uma conclusão, muito obrigada por vir aqui hoje conversar. Sempre bom olhar para você, ver esse sorrisão. Muita saudade, muito abraçada, viu? Ai, Claudinha, obrigada, viu? Gratidão imensa por esse momento aqui com você. Tô com muita saudade também, saudade das nossas formações,
daquele cafezinho com pãozinho na chapa lá em São Paulo, daqueles papos gostosos logo cedo, né? E eu só tenho a agradecer por esse momento. Olha aqui, a Marana está aqui com a gente. Oi, Marana! Bora! Nossa colega lá de My Choices. E dizer assim, Claudinha, que eu acho que é isso. Se a gente pudesse deixar uma mensagem para quem acompanhou a gente aqui, a minha mensagem seria essa. Fique curioso com o outro e que a gente pudesse julgar menos, principalmente nesse momento. Tá todo mundo passando por N situações, né? Então que a gente... Voltando aqui, porque terminou assim do nada a live, vou chamar aqui a Cá de novo para a gente encerrar, que cortou e não quero que corte o que ela estava falando, muito legal. Voltando aqui para a gente encerrar direito, para não cortar o pensamento. O pessoal tá entrando. Esperar a Cá entrar aqui. Vamos ver se ela vai entrar. A gente estava encerrando a nossa live de hoje. E aí o tempo acabou, esses tempos de 1 hora, que acabam rápido quando o papo flui, né? Mandei mensagem para cá para ver se ela entra. De qualquer forma, a gente estava falando sobre a questão da alta performance, que é uma questão mais simples do que a gente imagina, não é esse bicho de 7 cabeças, né? E ela estava encerrando, falando para a gente realmente alimentar esse olhar curioso pelo outro, pelo que está acontecendo, para a gente realmente poder não só se ajudar, né, mas ajudar também o ambiente onde a gente está e tudo à nossa volta. E eu acho que ela não vai entrar aqui de novo. Eu vou então encerrar, gente. Ah, entrou! Já te convidei, Cá. Voltamos? Comecei de novo porque cortou muito na sua fala e aí eu não achei legal. Eu queria continuar, né, esse fechamento para a gente poder manter aqui, porque as lives eu sei, né, a gente sabe que ficam 24 horas nos stories, mas eu tenho baixado os arquivos dos vídeos, tenho editado e colocado no YouTube, colocado no Facebook, para a gente ter uma longevidade, né, aí nos assuntos que são muito interessantes, né? Então, voltando à sua conclusão, você estava falando sobre o olhar curioso. É isso, né, Claudinha? Que a gente possa, nesse momento, entender mais, ter mais empatia, se colocar no lugar do outro, entender que, nesse momento, estamos todos, né, passando por essas adversidades, esses novos momentos, e que vale muito mais agora a gente se conectar com as pessoas, entender, ser mais empático de verdade do que julgador, né? Do que ficar apontando o dedo, cobrando. Eu acho que esse é um momento, assim, de nós, cada um de nós fazer a nossa parte. Eu acho que muitas empresas estão vendo isso nas suas equipes, nos seus colaboradores, nos seus fornecedores. E isso é o que vai garantir a perpetuação dessas relações. Porque aquela pessoa que no primeiro momento pensou só em si, nossa, eu quero saber do meu dinheiro, eu quero saber da... Sabe, assim, eu acho que essas pessoas, tudo bem, de repente a gente entende que é a mente, né? A mente fixa e não progressiva. Mas não é uma decisão sábia a longo prazo. Talvez você garanta o seu dinheiro ali momentaneamente, mas você rompe relacionamentos, você rompe possibilidades para o futuro.
oportunidades, né? Então eu acho que o mundo dá tantas e tantas voltas que a gente nunca sabe se amanhã, né, eu não vou precisar, ou de repente essa pessoa que eu virei as costas, ou que de repente eu pensei só em mim, será que daqui a pouco eu também não vou precisar dela de alguma forma? E talvez eu até já tenha precisado, né? Então é interessante a gente olhar para tudo isso. Eu venho me sintonizando muito com isso, Claudinha. Muito bom. E faz todo sentido, né? Porque é aquela questão do equilíbrio, né? Do dar e receber, né? Isso que você falou é um ponto fundamental, né? Será que nesse momento não é um momento de você realmente olhar para o todo, né? E pensar no que nas suas relações passadas com essa pessoa, com essa empresa, com esse trabalho, né? E pensar no como pode ser no futuro, né? Para você realmente tentar não enxergar só o seu umbigo, né? As suas necessidades. Não é fácil, né, cara? Porque realmente nós temos essas necessidades básicas, né? Do ter, né? O primeiro, né? O ter. E o nosso mundo é um mundo capitalista, então existe essa questão mesmo do dinheiro, né? Mas quando a gente entende que o dinheiro não é tudo, as coisas fluem até melhor, né? Verdade, verdade. Eu tenho tido algumas experiências interessantes em relação a isso. Eu acho que nesse momento, assim, não, claro, a gente, né, tem filho, tem família, o boleto vai vencer, né? Você tem compromissos. Mas eu acho que nesse momento a gente não pode muitas vezes abrir mão dos nossos valores e de quem a gente é em função do ter, né? Então isso para mim me veio muito forte porque a gente, assim, empresas que eu atendo, né, a gente acompanha o dia a dia, a gente acompanha algumas coisas que acontecem e a gente, como eu estava falando, a gente vê movimentos muito individualistas, sim, acontecendo, né, mas também a gente vê muitos movimentos, assim, que você fala, nossa, não acredito que isso está acontecendo. Eu já vi gestores falando, nossa, eu não esperava essa atitude dessa pessoa, ou enfim. Então, eu acho que esse momento está revelando, Claudinha, eu acho que essa é a palavra, está revelando muito das nossas questões, da nossa essência e dos trabalhos que a gente precisa fazer internamente, né, para sermos pessoas cada dia melhores. Muito bom. Você falou em boleto, eu me lembrei de um meme que é muito bom para focar na alta performance, né? Pense como um boleto sempre vence. Sempre vence, isso aí. Claudinha, eu tenho uma reunião aqui na sequência, não sei qual que é a tua ideia, se a gente... Não, foi se eu só posso dar um realmente beijinho aqui. Foi só realmente para a gente concluir. Não queria ter cortado o seu pensamento no final. Te agradeço muito, muito, muito. Foi ótimo papear com você. Estamos sempre conectadas. Que ótimo, eu que agradeço. Foi mágico, como sempre, viu? Um beijo para você, bem especial. Enorme também. Tchau, gente. Tchau, gente. Até amanhã. Positividade em Foco. Amanhã volta às 6. Vamos falar sobre programação mental. Vai ser bem interessante também, hein? É possível programar nossa mente para lidar melhor, né, com a pandemia? Vamos falar amanhã com a Renata Mendonça. Um beijo em todos. Beijo, Cá. Muito obrigada. Beijo.